Muito bem, nós estamos falando sobre a unidade, o poder da unidade do corpo de Cristo. E nós perguntamos, questionamos, por que é tão difícil viver em unidade? Qual é a razão que a gente gasta mais energia para viver em unidade do que mordendo uns aos outros? Eu tive meditando no decorrer desta semana sobre estas questões. E esse não é um problema só da igreja moderna, só da igreja dos nossos dias, da igreja da era da ciência, do desenvolvimento científico que brutaliza o homem nas suas relações pessoais. Quanto mais ele se desenvolve cientificamente, mais ele embrutece humanamente. Então, a razão é, eu acredito que tanto naquele tempo quanto hoje é a mesma. A igreja abriga todos os tipos de pessoas. Há pessoas aqui, eu acredito que 99,9% são convertidos, entregaram a sua vida a Jesus, estão dispostos a obedecerem os princípios determinados pela palavra de Deus, sem questionamentos. Mas também há no meio do povo de Deus, eu acho que isso não acontece com a gente, só na outra igreja. Não acontece com a gente, só na outra igreja. Pessoas que não são convertidas, que estão na igreja por outros interesses, que não seja o de servir a Deus e fazer parte desta família chamada família de Deus. Irmão Edivar, esse ventilador não pode ser ligado. Avisa aí para ele, irmão. Isso, obrigado. Senão a gente vai tomar uma multa da vigilância. Nós temos que passar o calor aqui. Nem sei como é que nós vamos fazer porque o calor nem começou e a gente não pode usar os benditos ventiladores. Mas a razão, eu acho que é esta. Jesus disse uma ocasião em que os discípulos pediram para arrancar da plantação o joio, que nasceu junto com o trigo, que foi semeado pelo diabo, porque Jesus nunca usou meias palavras. A gente que fica assim meio receoso de falar as coisas diretamente, mas Jesus nunca teve esse problema. Ele disse que à noite veio o diabo e semeou o trigo, semeou o joio, e cresceram ambos juntos. E os discípulos disseram: o que é que a gente vai arrancar? Eu falei: não, deixa crescer junto. E aí, como é que a igreja pode vivenciar essa experiência magnífica, celestial, mística, que é unidade, que é viver em unidade? A Bíblia, o Novo Testamento, traz capítulos inteiros, tem livros dedicados ao assunto unidade, porque ele é fundamental, ele é elementar na prática cristã. E aí nós temos muitas dificuldades com isso, porque quer seja aqui, quer seja em outro lugar, quer seja esta denominação, quer seja outra denominação, nós temos dificuldades, justamente porque nem todos estão na mesma visão, nem todos estão convertidos, nem todos querem ir para o céu, tem alguns que querem ficar,
talvez nem queiram ir para o inferno, mas não querem ir para o céu, e aí ficam as coisas complicadas, e a gente tem que ficar administrando esse negócio. Coloca um pouquinho de som para mim aí, Vitor. Por isso nós temos tantas dificuldades, mas é um assunto que a gente deve cultivar, que é um hábito que nós devemos cultivar. O trabalho ministerial de Jesus, durante seu ministério, foi fazer com que os discípulos fossem unidos. E eu acredito que na oração de João 17, os discípulos ouviram cada palavra daquilo que Jesus dizia, e eu penso que um deveria olhar para o outro e dizer, olha, porque tinha pescadores iletrados, tinha semi-analfabetos, tinha formados, tinha revolucionários, tinha gente de tudo quanto é tipo, e Jesus reúne esse povo e diz, vocês vão liderar a igreja, e se a igreja, se o corpo que dirige, ele não for unido, como é que a igreja vai ter unidade? Mas eles conseguiram êxito nesta tarefa, quando a Bíblia diz que acrescentava o Senhor aqueles que se haviam de salvar por causa da unidade que a igreja vivenciava. Quando se tem unidade, a nossa palavra tem autoridade, a nossa palavra tem graça, a nossa palavra tem unção. Quando tem autoridade, a palavra que Jesus disse, vocês vão e vão curar os enfermos, vão expulsar os demônios, vocês vão, a nossa palavra tem autoridade. Unidade não significa você se desfazer do seu pensamento particular, não é de você se anular, não significa isso, porque nós temos um bem maior chamado igreja. Igreja é uma família, ainda que seja a família mais esquisita da terra, é uma família. Tem muitas famílias que vivem aí bonitinho, vivem aí no regradinho, vivem aí, mas tem umas que chegam na hora do almoço, ou do jantar, ou sei lá, no domingo, ou no churrasco, um fica que nem cachorro um pro outro. Se pudesse, mordia. Mas é família. E de vez em quando isso acontece conosco. De vez em quando isso acontece. Mas aí eu estou dizendo para vocês, nós vamos externar, vamos mostrar a nossa vivência de unidade, demonstramos nossa unidade para as pessoas, para a igreja, quando nós vivenciamos os mandamentos de reciprocidade, que eu vou passar a mencioná-los agora. Para dizer que o pastor começou o estudo, nem leu um texto bíblico, nós vamos ler Efésios. Efésios capítulo 4. Eu até já perdi o texto. Está aqui, Efésios 4. O apóstolo diz: portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos, isso já era um empecilho, né? Como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Só este versículo já seria uma razão de nós darmos aqui um estudo por umas 3 semanas. Aí ele diz: há um só corpo, há um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e
em todos. Por falar em batismo, nós estamos tratando aí para ver se a gente faz o mais rápido possível um batismo, porque já tem alguns irmãos que estão desejosos de passar pelas águas. Estamos já vendo o que a gente consegue em relação à questão do batismo. Ainda que não seja feito aqui na igreja, né? A gente vai ver o que a gente pode fazer. Então, nós vamos externar a nossa unidade através do amar e honrar. Romanos 10, 12. Coloque aí, meu filho. Romanos 10, 12. Se você não amar e você não dá honra às outras pessoas, Romanos 10, 12, nesse sentido não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos que o... Não, 12, 10. 12, 10. Amem-se com amor fraternal. O que é amor fraternal? É igual o amor de um homem por uma mulher? É igual o amor que nós temos por Deus? O que Deus tem por nós? É o amor entre irmãos, entre pessoas que confessam o mesmo credo, pessoas que confessam o mesmo Cristo, pessoas que confessam a mesma Bíblia, pessoas que reconhecem o mesmo Deus. Há um mandamento, isso aí é um mandamento. Amem-se com amor fraternal. Mas isso é difícil demais. Se for falar de honra, e tenham prazer em honrar uns aos outros. Nós vivemos em um tempo que nós não queremos ficar por baixo em absolutamente nada, nem jogo de palitinho. A gente não quer ficar por baixo. Se for preciso, eu vou quebrar a perna dele para ele não passar aqui por mim. E é só uma brincadeira. Não existe. Essa coisa de honra está se acabando. Eu já tenho uma certa idade. Eu sou do tempo em que a gente honrava os obreiros mais velhos do que nós, fosse ele diácono, fosse ele presbítero, fosse ele evangelista. Se fosse pastor, então, a gente tremia para falar com eles. Hoje, aonde é que nós vamos encontrar isso? Aonde? Então essa coisa, eu estou falando entre obreiros agora. Entre membros, então, eu não vou nem mencionar. Eu tinha uma igreja numa certa cidade, que eu visitava constantemente, gostava daquela igreja. Gostava das outras, mas aquela tinha uma coisa especial. E naquela igreja tinha duas irmãs, ambas do círculo de oração. Duas irmãs, que ajudavam a igreja, às vezes até de forma sacrificial. Mas você não podia colocar as duas juntas, porque elas não passavam da mesma porta, elas não passavam no mesmo corredor. E a igreja era assim bem avivada, e quando tinha aquele movimento do Espírito, as duas pulavam, as duas dançavam, mas também não se cruzavam. Aí o pastor me relatou essa situação, e eu, na maior boa vontade de levar, de quebrar isso, falei para ele assim: pastor, reúne essas duas irmãs, que eu vou vir aqui especialmente para a gente conversar. Aí colocamos as duas numa sala, e uma não olhava para a outra. Uma entrou, cumprimentou todo mundo, não cumprimentou a outra.
A outra entrou, cumprimentou todo mundo, não cumprimentou a outra. E eu disse, eu pensei, não sei nem por onde começar essa conversa. Aí eu me lembrei de que na Bíblia tem um caso mais ou menos parecido, que tem uma carta que foi escrita especialmente para quebrar esta barreira de inimizades, porque a unidade é contrário à inimizade. E eu lembrei desta carta, que o apóstolo fala aos filipenses, a igreja de Filipos. Tinha duas mulheres trabalhadoras, cooperadoras, comprometidas com a obra, com o reino de Deus, mas tinham problemas de relacionamento. Uma não se relacionava com a outra. E o apóstolo gasta tinta, caneta, sob a inspiração do Espírito Santo, para escrever justamente para essas duas mulheres chamadas Sintique e Evódia. Que vocês trabalhem igual no Senhor, que vocês sintam o mesmo no Senhor, porque isto é unidade. Me lembrei disso. E comecei por ali. E eu disse, o que aconteceu entre vocês que vocês têm, são tão dedicadas à casa de Deus, vocês não têm dado trabalho ao pastor, no que diz respeito a procedimentos, mas existe aqui um clima que não é de Deus, Deus não opera na vida de vocês, Deus retém as bênçãos, porque quando a gente está nesse clima de inimizade, a bênção que é para vir não vem, a bênção que é para outra também não vem. E Jesus diz que não adianta nem orar, porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, Deus não perdoará as vossas. A gente está nesse enrosco aí. Eu comecei a falar sobre esses assuntos e uma ficou olhando, a outra também. Aí quando eu dei a oportunidade, uma disse assim, pastor, vou aqui chutar uma data. Faz 15 anos, era 20 de outubro de 1900 e tal, às 10h20 da manhã. E eu me lembro bem que um passarinho pousou no fio da energia e tinha um canto bonito. Eu lembro, a mulher relatou todos os detalhes de quando aconteceu o problema da inimizade. E eu não consigo esquecer. Não dá para esquecer. Já tentaram fazer de tudo, como diz o Gerson Rufino. Já tentaram fazer de tudo, não tenho condição. Falei, minha irmã, se Jesus vier, todo o seu trabalho será em vão. Não haverá chance de salvação, nem para uma e nem para outra. E nós queremos que vocês sejam abençoadas, que as suas famílias sejam abençoadas, que a igreja seja abençoada. A despeito disso, a igreja crescia, a igreja se desenvolveu, era uma igreja muito boa. E usei todos os argumentos que Deus tinha me dado. No final, ela disse assim, pastor, não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito. E eu saí dali me perguntando, como pode existir alguém que serve a Deus, que trabalha para Deus? Se você mandasse aquelas irmãs plantar bananeira, ela plantava bananeira. Se vocês falassem que ela plantar na igreja 3 horas da manhã, elas estariam na igreja 3 horas da manhã. Só não podia colocar uma junto com a outra. E nós estamos dizendo que a nossa vivência, nós externamos a nossa unidade, a unidade da igreja, através do amor fraternal e da honra uns aos outros. A Bíblia diz muito sobre isto. Você não perde nada diante de Deus e diante da igreja, diante da sociedade, diante de ninguém, quando você honra um outro irmão. Você e eu não perdemos absolutamente nada. Nada.
Até porque nós não ficamos questionando, será que fulano lá é salvo, será que fulano não é salvo? Porque se a gente soubesse quem era e quem não era salvo, ficava mais fácil, que a gente desprezava os que não eram e só relacionava com os que eram. Mas Deus não nos deu este discernimento, Deus não nos deu esta autoridade, Deus não nos deu este poder, porque a igreja implica em estar juntos. Igreja implica em estar juntos. A igreja começou com todo mundo junto, a igreja vai terminar com todo mundo junto. Não se engane, ela vai terminar do jeito que ela começou, cheia de Deus, cheia do Espírito. Ela vai terminar do mesmo jeito. E não são os não convertidos que estão na igreja que vai impedir isso, porque a igreja é movida pelo Espírito Santo de Deus. E no dia que alguém impedir que essa igreja cresça, se desenvolva, atinja os objetivos que foram determinados por Deus, o próprio Deus vai se encarregar de tirar essas pessoas. Mas você e eu não vamos fazer campanha de oração para dizer: Jesus, tira a pedra, Jesus, tira o joio. Quanto tempo nós perdemos na nossa vida? Quantos cultos de oração nós perdemos para dizer: vamos orar para Jesus tirar o joio da igreja? Que conversa é essa, irmão? Onde está escrito isso aí? Está mesmo. Até porque Jesus disse: quem não é por nós, quem não fala mal, fala bem. Então, a primeira evidência de unidade é amar e honrar. A segunda é servir. Gálatas 5,13. Coloque aí, filho. Gálatas 5,13. Eu com tanta toalhinha em casa, irmão, eu vou contar uma coisa, os irmãos me dão tantas toalhinhas. Aqui tem mais uma. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem essa liberdade para servir uns aos outros. Ninguém serve com ódio, serve, missionária Eliana? Ninguém serve o outro com ódio. A gente serve com amor, com dedicação, com sacrifício, com comprometimento. A gente serve o outro com coração cheio de Deus, porque é contra a natureza. E se nós começarmos a praticar, a usar da liberdade que Deus nos deu para servirmos uns aos outros, e parece que nós temos medo de fazer esse negócio, porque como vivemos no mundo capitalista, logo as pessoas pensam: é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. Nem tudo é dinheiro, irmão, nem tudo é dinheiro. Tem pessoas que estão, principalmente agora, que estão só querendo desabafar. Tem pessoas que estão querendo só um aperto de mão, que a gente não pode dar agora, né? Mais longe né? Tem pessoas que estão querendo colo. Tem muita gente vivendo no meio de todo mundo e está só. Não está sendo servido. Não está sendo servido com amor. E uma das acusações que nós mais ouvimos de pessoas que saem da igreja é essa: aquela igreja não tem amor. Mas aquele infeliz nunca fez nada por ninguém. Ele sempre foi um chupim. A igreja sempre serviu ele. E qual foi o retorno que ele fez? Não usem a liberdade que Deus lhe deu em Cristo para servir aos outros em amor. Qual é a dificuldade que nós temos de servirmos uns aos outros, irmãos? Qual é a dificuldade? Vamos afastar
demônio que impede que nós nos aproximemos para servir. Parece que as nossas mãos encurtaram, ficaram tão distantes, que nós não podemos mais se aproximar do outro para servir. Servir não é só dar uma cesta básica. Não, não é isso não. Nós temos muitas formas de servir. Todo mundo sabe, ninguém precisa ser ensinado como é que tem que servir aos outros. E se nós fizermos isso, nós vamos demonstrar que nós estamos vivenciando aspectos, mandamentos de reciprocidade sobre a unidade da igreja de Deus. Mas o terceiro aspecto está em Efésios 5, 21. Pode ler, irmão? Vocês podem ler? O terceiro aspecto é sujeitar-se. Nossa, Pai do céu. Nós queremos todos ir para o céu, não é? Nós queremos todos a bênção de Deus. Quantas pessoas estão orando, pedindo, buscando, mas não estão vivendo estes aspectos que evidenciam que nós estamos unidos. Temos que estar unidos em corpo, alma e coração. Corpo, alma e espírito. Não importa. E eu vou dizer mais para você: aqueles que dão mais trabalho, aqueles que nos aperfeiçoam em Jesus. Porque se todo mundo for bonzinho, sujeitar-se uns aos outros, ou coisa difícil. Você quer ver como isso é difícil? Converse com os líderes que existem aqui, das congregações, da sede, de todo lugar. Se tiver uma pessoa, capaz que ela briga com ela mesma. Se tiver um só, se o grupo, que não é grupo, né, for um só, ele briga com ele mesmo. Se tiver dois, então. Nós estamos falando de maturidade. Já passou o tempo de, como diz o escritor dos Hebreus, de falar de batismo, de fé, de perdão de pecados. Nós temos que avançar nesse negócio. Nós temos que ter uma estrutura melhor. Isso é para nós termos uma estrutura melhor. Amar e honrar, servir, sujeitar-se, tudo coisa que demanda sacrifício. Principalmente nesses tempos. Sabe por quê? Porque todo mundo tem uma historinha lá para trás. Todo mundo tem uma capivara, que nem diz na gíria policial. Todo mundo tem uma capivarinha lá para trás. Você fica falando. Agora não falam mais. Ninguém mais me procura. Mas quando eu comecei a pastorear, chegava alguém novo na igreja. Pastor, você conhece? Não. O senhor não sabe. Eu não. Pastor, a partir de agora, nós vamos zerar. Chegou na igreja, vamos zerar, irmão. Se Jesus, que é Jesus, perdoou e jogou os nossos pecados nas profundezas do mar para dizer, eu não me lembro deles, porque eu que vou ficar levantando o lebre dos outros? Todo mundo tem uma chance de errar, 2 chances. Tem uns que tem mais, tem 70 vezes 7 chances de errar. E Jesus diz que a gente tem que perdoar. Então chegou na sua igreja, receba como se fosse o melhor de todos os santos, até provar o contrário. Não aceite falar mal
de um novo irmão que está achegando-se à igreja. Não aceite de forma nenhuma. Tente debelar este fogo que não é de Deus, porque isso prejudica as pessoas. Nós não temos direito de julgar, não temos direito de condenar, nós não temos direito de falar mal, nós não temos esse direito, porque senão eu não vou poder sujeitar. Eu vou falar mais uma das características da unidade: suportar e perdoar. Coloca aí, Colossenses 3,13, vou parar com esse aqui, que eu também não tenho pressa de terminar isso aqui. Eu quero que vocês entendam e que nós começamos uma vida de vitória em unidade. Sejam compreensivos uns com os outros. Vamos ler junto, irmão? Vamos lá? 1, 2. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês devem. Então, outra característica é suportar e perdoar. E a gente fica questionando, tentando entender por que Jesus disse que a porta é estreita. Por que Jesus disse que a porta é estreita? No começo da minha fé, que já faz muitos e muitos anos, eu entendia que porta estreita era não ir para a igreja só de manga de camisa. Eu entendia que porta estreita era não rapar a perna, era não depilar. Eu entendia que porta estreita era não cortar o cabelo, que podia fazer um calor de 150 graus, você tinha que estar de terno na igreja. Eu entendia dessa forma. Nossa, o caminho é estreito mesmo. E a gente ouviu os irmãos dizer: o caminho é estreito, o caminho é estreito. O caminho nunca foi questão de costumes, nunca foi questão de indumentária, nunca foi a questão de não permitir que os irmãos se cuidassem. Nunca foi isso. Nunca foi isso. A porta estreita é por causa disso, irmão. Quem é que ama e honra as pessoas? Quem é que vai servir as pessoas de coração aberto, sem nenhum interesse? Quem vai se sujeitar uns aos outros? Isso aqui é porta estreita. Isso aqui não é para qualquer um. Por isso que nós temos problema quanto a suportar e perdoar. Haja porta estreita e as coisas vão se estreitar ainda mais, porque ainda nós temos algumas características sobre o que é viver em unidade, porque depois eu vou falar o que é que atrapalha a nossa unidade. Nós temos aqui algumas coisas também. Então é tempo de nós pensarmos, de nós exercitarmos, de nós colocarmos em prática aquilo que está aqui escrito na palavra de Deus. Use a liberdade que Deus te deu para amadurecer. Eu tenho certeza que se nós mudarmos as nossas atitudes e começarmos a vivenciar este amor fraternal, esta honra aos irmãos, este servir uns aos outros, esse sujeitar-se uns aos outros, esse suportar e perdoar uns aos outros. Mas você tem que ter discernimento, porque tem muita gente que não é convertido e que quer se aproveitar da sua fé, como se a gente estivesse de boca fechada. Você tem que ter discernimento do Espírito de Deus, e Ele vai te dar. Porque tem pessoas que não merecem o nosso respeito, não são convertidas, mas estão na igreja, e eu não posso fazer absolutamente nada.
quando eu levanto a minha mão direita, ó, eu levanto para abençoar os amigos e os inimigos, os santos e os pecadores, os que servem e os que não servem. Levanto para todos. Mas quando eu levanto a minha mão esquerda, aí é seletivo. E nunca deve ser feito isso na casa de Deus. Nunca. Mas aqui está, irmãos. Na semana que vem, se Jesus nos der, se tivermos oportunidade, se Jesus não vier, nós vamos continuar falando sobre este assunto, de tamanha importância para a nossa vida cristã, para o nosso dia a dia. Você quer que as bênçãos sobre a sua vida, aquilo que você está pedindo a Deus, seja liberado? Vamos começar a vivenciar isto. E eu tenho certeza que na quinta-feira, quando tiver aqui o culto da vitória, alguém vai vir contar testemunho. Não precisa dizer, não precisa falar dessas coisas. Venha contar a vitória, venha contar a vitória, para que os outros irmãos possam se alegrar, porque isso é um exercício de fraternidade. Aí fora, quando as pessoas começam a falar, a se engrandecer muito, eles fazem isso para causar inveja nos outros. Aqui na casa de Deus, quando a gente diz que foi abençoado, é para colocar fé na vida dos irmãos, para que os irmãos se alegrem, que fulano foi abençoado, fulano foi abençoado, fulano foi abençoado. Porque não é só lá não que tem bênção, não, aqui também tem bênção. Estão entendendo o que eu estou falando? Não é só lá não, aqui também tem bênção. Deus também está aqui. O Espírito Santo está aqui. Jesus está aqui. Pode receber essa palavra, irmão?